Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Ontem tinha um vídeo programado para falar sobre uma reação silenciosa que acontece nos Estados Unidos. E por motivo de força maior, e põe maior nisso, não pude fazer o vídeo. A força maior nesse caso foi uma proibição expressa de Dona Lucimar Neiber, minha esposa, que disse o seguinte: hoje você não faz vídeo, pelo menos não sobre esse assunto. Como aqui, nesta casa, a última palavra é minha, e é sempre sim senhora, não fiz o vídeo. E foi muito bom. Primeiro porque Dona Lucimar tinha a intuição de que o meu vídeo seria um tiro no pé, porque, segundo ela, não existe reação silenciosa nos Estados Unidos, coisa nenhuma. Existe sim uma reação, e não é silenciosa, na Itália, na França, contra aquilo que é obrigatório. Eu também não posso falar sobre aqui na plataforma. Mas nos Estados Unidos, segundo Dona Lucimar, existe sim um ou outro insatisfeito que, por motivos de força maior, não vai trabalhar, aumentando, por exemplo, uma espécie de resistência ao poderio do regime Biden. Mas é ocasional, sazonal e por motivos muito particulares. Não existe reação porque não há liderança. Pois não há de ver que Dona Lucimar tinha provavelmente muita razão? Explico. Aliás, explico através de uma notícia que saiu ontem, por coincidência, lá nos Estados Unidos. A notícia dizia o seguinte: um sem-teto, esse senhor que vocês estão vendo, está enfrentando acusações criminais depois que imagens de vigilância revelaram que ele agrediu e violentou uma mulher em um trem de metrô lotado, prestem atenção para o termo lotado, na Filadélfia, com membros da comunidade chocados. As testemunhas pareciam simplesmente chocadas, porém ignoraram o brutal crime que estava sendo cometido ali, nas suas fuças. Desculpem o termo, mas é isso, na sua frente. Muita gente, abre aspas, muita gente, na minha opinião, deveria ter intervindo, disse o supervisor da polícia de Upper Darby, Tim Barhart. Alguém deveria ter feito algo, isso mostra onde estamos na sociedade. Quem permitiria que algo assim acontecesse? Bem, a matéria segue dizendo que Fiston Ngoy, o acusado de estupro, de 35 anos, acusado por agressão sexual, estupro e várias outras acusações, está detido em uma prisão na Filadélfia sob fiança de $100 mil. Um trabalhador de transporte também questionou por que a agressão foi permitida, sugerindo que muitas testemunhas poderiam ter ligado para o 911. Havia outras pessoas no trem, disse ele, que testemunharam este ato horrível e poderiam ter interrompido o mesmo. Se pelo menos alguém ligasse para o 911. Outro trabalhador de transporte público suspeitou que algo não estava certo por volta das 23 horas, horário da Filadélfia, no 16th Street Transportation Center, com a polícia chegando depois e levando Ngoy sob custódia. É preocupante que definitivamente havia pessoas no trem, e muitas, e ninguém fez nada para intervir ou ajudar aquela mulher, disse Barhart. Bem, eu venho sustentando já há algum tempo aqui nesse canal, de que estamos caminhando para o estado de natureza, aquilo que o filósofo Thomas Hobbes tentou explicar, ou fundamentou no seu mais famoso livro, O Leviatã.
O estado de natureza é quando não há estado policial para defender os pequenos, os fracos. Assim, cada um passa a ser o próprio defensor dos seus bens. Neste caso, gera-se uma luta de todos contra todos, com, evidentemente, a vitória dos mais fortes sobre os mais pequenos. Thomas Hobbes considera que este estado é primitivo porque a civilização conseguiu, em alguma medida, transferir poder a forças policiais para garantir a defesa à propriedade de todos. E estamos agora fazendo o caminho inverso. Os próprios governos estão fazendo com que o Estado proteja apenas aquilo que considera ser minorias privilegiadas. Já existe hoje no exército norte-americano uma forte perseguição a homens brancos. E isso, muitos analistas dizem, está causando uma grande ruptura dentro das Forças Armadas americanas, porque não está mais se priorizando o mérito. Oficiais são elevados a cargos maiores não por mérito, mas pela cor ou preferência sexual. E isso implica, claro, uma ruptura, porque as tropas, comandadas por pessoas inexperientes que chegaram a determinados postos por cor ou preferência sexual, sentem-se desprotegidas e não as obedecem. Por sua vez, as minorias especiais também não obedecem homens e brancos, melhor dizendo. Então imaginem uma casa dividida. Isso está acontecendo basicamente em toda a sociedade. Provavelmente muitas pessoas que viram esta violência cometida contra uma mulher dentro de um trem lotado teriam ímpeto ou vontade de fazer alguma coisa, mas acabaram pensando que isso lhes implicaria, quem sabe, processos futuros por racismo. Bem, se a sociedade americana ruiu a tal ponto, ao ponto de uma coletividade não se importar ou não fazer nada ao ver uma mulher sendo violentada, por que viria eu aqui dizer que há uma força silenciosa contra a arbitrariedade de um governo despótico que subiu ao poder de forma muito suspeita? Não é mesmo? É mesmo sim. Então vamos deixar de lado a sociedade americana porque parece entrou numa profunda decadência. O problema é que não é só a América que está indo ladeira abaixo. Vejam outra matéria, esta também saída ontem e me interessaria bastante passá-las aos amigos. Porém, hoje faço isso em outro contexto, nesse contexto já bem desanimado com a situação mundial. Em 2020, o mundo simplesmente mudou. Só que como nós não percebemos essa mudança porque ela é lenta, gradual, é como o cozinhar da rã numa panela em fogo brando, só iremos perceber mesmo quando as coisas realmente apertarem, quando faltar tudo nos supermercados, quando não tivermos dinheiro sequer para comprar o gás. Mas aí, essa matéria serve também para alertar aqueles que ainda criticam Bolsonaro pela inflação, pela carência de produtos e assim por diante. Esse é um problema mundial gestado no começo de 2020, em março propriamente, quando surgiu do nada, assim de repente, uma pandemia. E esta pandemia foi usada como um instrumento político para o controle social e também para a mudança quase que abrupta da velha forma de sobrevivência humana, baseada em combustíveis poluentes, por exemplo. Vejam o que disse a SGT Repórter ontem sobre a mudança acontecida no mundo desde 2020. Uma crise global da cadeia de suprimentos está se formando, levando a uma escassez de todo o espectro de itens essenciais. Este é o resultado da centralização em massa, ou seja, tudo feito num único lugar,
China, para ser objetivo, onde as políticas são ditadas e sincronizadas pelos aristocratas do novo normal. Os próximos anos serão marcados por extrema turbulência socioeconômica. O mundo está enfrentando uma escassez de tudo. Vejam, a matéria não fala o Brasil, diz o mundo está enfrentando uma escassez de tudo, onde os bens essenciais estão ficando mais difíceis, mais distantes e mais demorados de encontrar. Essas carências afetam toda uma gama de estrutura da pirâmide social. O ciclo típico de produção para entrega é repetidamente martelado por uma macabra cadeia musical de desgraças em sintonia com a lei de Murphy, que diz o seguinte: tudo que pode dar errado, dará errado. Segue a SGT dizendo que se o problema não for um bloqueio, será a escassez de matéria-prima. Se os portos estiverem prontos para descarregar matérias-primas e produtos acabados, os caminhões não estarão disponíveis para buscá-los. Se houver caminhões disponíveis, os portos não poderão processar fretes. Alternativamente, o problema pode ser uma falta aguda de energia ou combustível. As restrições do Covidão em todo o mundo levaram também à escassez de mão de obra essencial, variando de coletores de lixo a pallets. Sob a hierarquia piramidal do novo normal, apenas uma pequena parcela, a chamada pedra angular da sociedade, responsável por 0,1% da população, continuará numa boa e próspera, 0,01%. Esta casta iluminada não sentirá problema nenhum. O longo desequilíbrio entre oferta e demanda entrou em um ponto sem volta, quando a pandemia foi declarada em março de 2020. Uma quantidade gigantesca de navios de carga balançando sem rumo ao largo da costa da China é agora acompanhada por uma armada semelhante ao longo da costa dos Estados Unidos. Um container que custava $2.500 de aluguel antes da pandemia agora cobra pesados $25.000 pelo aluguel da mesma carga. Imaginem o custo de bola de neve para o consumidor. Bem, a matéria, evidentemente, trata de modo resumido. Existem também mais problemas aí a acrescentar em relação a tudo isso que está acontecendo, como, por exemplo, os passaportes, o que inviabilizará ainda mais os serviços, os transportes e assim por diante, como por exemplo na Itália. Há também uma forte resistência americana para que a Europa importe gás da Rússia e o frio está chegando. É uma gama muito grande de problemas, tudo isso convergindo para um final trágico, por assim dizer. E nem de longe Bolsonaro tem culpa sobre isso. Pelo contrário, foi uma voz solitária a lutar contra o fique em casa, a economia a gente vê depois. Claro, está pagando o preço por isso. Uma voz que se levantou contra o sistema, ora, imperdoável. Mas, pelo menos, nós temos o orgulho de dizer que aqui no Brasil alguém estava lúcido, pelo menos. É preciso, contudo, fazer uma observação realista, ainda que nos custe muitas inimizades e indisposições. Nós, como Santo Agostinho, estamos presenciando a derrocada de um império, o fim de um império. Santo Agostinho observou, viu com seus próprios olhos, o Império Romano ruir e desaparecer. Nós estamos vendo a mesma coisa, o que nos dá a impressão de fim do mundo, evidentemente. Santo Agostinho, quando viu o Império Romano ruir, teve essa mesma impressão. Jesus está às portas, o fim do mundo chegou. Bem, acontece que outros impérios ainda desmoronariam, e nós estamos vendo, quem sabe, o maior deles.
ir à bancarrota. Os Estados Unidos ruíram de podre. Como uma madeira atacada por cupim, os Estados Unidos estão, sim, ruindo. A madeira esfarelou. A madeira é a moral cristã que se extinguiu. Nós estamos vendo a outrora mais orgulhosa nação da Terra, estou falando de um tempo muito recente, transformar-se num país de covardes. Uma nação guerreira que levou a democracia para a Europa quando essa estava dominada pelo nazismo, por exemplo, à custa de muito heroísmo, hoje não tem mais sangue nas veias, sequer para defender uma mulher estuprada em público. O que nós estamos vendo, na verdade, é o fim do amor. O amor desapareceu dos corações, e quando falo em amor, estou falando em Jesus Cristo, Ele é o amor. A nação americana prosperou debaixo das palavras do Evangelho. Claro, muita gente diz, sim, mas é uma nação também maçom. Pode até ser, mas sua Constituição era baseada na Bíblia, por exemplo. Tudo isso parece coisa do passado, desapareceu. O que mantém viva a coragem e a esperança é a fé. E os americanos, como o resto do mundo, principalmente a Europa, perderam a fé, se deixaram vencer por atos administrativos de pessoas perversas, daquele discurso fácil dos comunistas, de que irão resolver todos os problemas do mundo, e ao mesmo tempo impondo leis e mais leis e mais leis, como, por exemplo, a lei do politicamente correto, que não está escrita num único bloco, numa só página. Ela veio aos pouquinhos. Os americanos se deixaram levar por ela e se acovardaram. Hoje têm medo de tudo. E este é o prenúncio de que outras sociedades ruirão pelo mesmo mal ou pelo mesmo cupim. Quem sabe a nossa fique um pouco preservada disso, porque aqui, ao contrário do mundo, parece que há um ressurgimento da coragem cristã. Claro, muito ou essencialmente por conta de Bolsonaro, ou culpa de Bolsonaro, entre muitas aspas. Sim, culpa, porque até bispos e cardeais aqui do Brasil se voltaram contra este elemento de fé que o presidente trouxe, na sua palavra corajosa. Bem, aqui é preciso dizer, nossa igreja é dominada pelo comunismo desde os anos 60, através da gloriosa CNBB, do B, e é por isso que eles estão chiando tanto. Eles definitivamente gostariam que aqui no Brasil estivesse acontecendo o mesmo que acontece nos Estados Unidos. Um presidente defensor de tudo que não presta. Pois é, só que se deram mal. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Então termino esse vídeo dizendo o seguinte: nós ainda temos alguma esperança, porque parece a história de Donald Trump aqui não se repetirá tão facilmente. É um milagre. Mais um, aliás. Como Deus gosta dessa terra de Santa Cruz. Agora, é preciso que valorizemos isso, porque um dia a porta se fechará. E quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser.